Então, pessoal, com vocês o professor Ramon Maia, que vai, então, fazer a apresentação do seu tema, Dostoiévski e o Problema do Mal. Deu? Agora? Boa noite a todos. Se o som estiver incomodando, se estiver muito alto, tá bom assim? Tá? Gostaria de agradecer ao professor Bustamante, a Cristina Morim, pela recepção que eu tive aqui, parabenizar o CREA, um agradecimento especial à professora Ana Selva Castelo Branco pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre Dostoiévski, o problema do mal. Falar sobre o problema do mal é sempre, pode parecer estranho, mas é sempre prazeroso. Eu venho pesquisando isso há muito tempo e, antes de mais nada, eu devo dizer que eu não sou especialista em nada, né? Assim, a minha formação não me qualifica como especialista canonicamente em nada, né? Pela minha graduação em filosofia, um mestrado em teoria e história literária e agora um doutorado em teologia, né? Então, eu sou um homem sem qualidades, né? E minha formação toda é basicamente, como o meu orientador me diz, eu sou mais um autodidata, né? Eu passei mais tempo estudando sozinho do que mais tempo estudando na faculdade. E a universidade é assim, né? Assim, eu devo dizer isso, né? Assim, a gente passa mais tempo estudando que o professor nos manda estudar do que estudando as coisas que a gente gosta, né? Assim, mais tarde, depois, a gente vai descobrir realmente qual é o nosso caminho, né? Só que eu descobri meu caminho muito cedo, né? Assim, eu estou fazendo uma breve apresentação, né? Porque quando você estuda o problema do mal, é quase que não é você que descobre o tema, né? É o tema que descobre você, né? E estudar o problema do mal no Brasil não é muito difícil, né? Assim, né? A gente tem encontros com o mal das mais variadas maneiras, né? Na nossa vida, na nossa família, nos noticiários, né? Então esse é um tema que nos atravessa aqui no Brasil, né? E no mundo, né? Assim, invariavelmente a gente se dá conta, né? E dá o que pensar no mal, né? Eu teria muito prazer de fazer essa, não chamaria de palestra nem de conferência, né? Chamaria mais de uma conversa, né? Eu não me sinto bem nesse local, né? De proferir palestra, de ser professor, de falar. Eu me sinto melhor sendo aluno, né? Mas eu me sentiria melhor fumando, né? Mas a gente tem várias proibições relacionadas a isso, né? E o fumante está muito associado ao mal, né? Porque a primeira experiência que a gente tem a imagem mais arcaica do mal é o mal como mancha, né? Como nódoa, né? Como impureza, né? E um aspecto fundamental da civilização é a luta pela pureza, né? Por eliminar as impurezas, as manchas, as nódoas. Isso vai ser um fator importante em Dostoiévski, né? São Petersburgo carrega uma névoa, ela é construída sobre um pântano, e a mistura de pântano, gelo e neve que faz criar essa névoa, né? Crime e Castigo, por exemplo, né, se passa no verão, né? E faz muito calor e exala muito mau cheiro, né? E esse odor, ele parece ser contagioso, né? Então o mal é quase que se dá por contágio, né? Mas não é bem isso. Isso é uma pesquisa que eu estou fazendo recentemente, não é isso isso é só uma tirada que eu gostaria de fazer, né, sobre o fumante, né? O fumante é contagioso, né? Antes de mais nada, o que importa dizer, né, sobre Dostoiévski, que não é fácil estudar o problema do mal em Dostoiévski, especialmente no Brasil, né? A gente estuda mais nos estudos literários, na literatura, na linguística, né?
é preciso iniciativa pessoal, né? A gente precisa de uma carga muito grande de vontade própria para estudar Dostoiévski. Porque o primeiro problema que a gente tem relacionado a Dostoiévski são o problema das edições. É recente no Brasil as traduções de Dostoiévski direto do russo, mas não faz muito tempo, né? Se a gente estiver disposto, se a gente tiver vontade própria, tiver condições para tal, a gente pode importar livros e ler diretamente no russo, mas é uma tarefa muito difícil. A gente precisa de tempo para isso, né? Mas as melhores edições são do editor da 34, que se dedica a traduzir as maiorias das obras da maturidade literária do Dostoiévski. A Nova Alexandria também está traduzindo muita coisa boa. Então, são boas traduções da Nova Alexandria. Normalmente as traduções do Dostoiévski, por exemplo, Machado de Assis conheceu o Dostoiévski das traduções feitas do francês. E qual que é o problema disso, né? O problema é que os franceses limparam o Dostoiévski das sujeiras que tinham a prosa do Dostoiévski. Que sujeiras são essas, né? Dostoiévski escrevia uma linguagem, digamos, coloquial do russo. Não é propriamente que o russo tem um aspecto formal, um aspecto lustroso na sua língua, né? É porque Dostoiévski se utiliza muito do discurso direto. A prosa do Dostoiévski não tem um narrador onisciente, né? Se a gente perceber nos romances do Dostoiévski, é uma prosa muito dialogada, um confronto dos personagens. E no Dostoiévski não existe o que a gente conhece como discurso indireto livre ou discurso indireto. E isso que facilitaria o narrador participar mais da narrativa. O narrador é um cronista. Ele relata os eventos, mas não interfere muito na narrativa. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, no russo não existe o subjuntivo. Existe o indicativo e o passado, basicamente. E isso facilita com que o narrador... faz com que o narrador seja só um observador dos eventos narrados. E os franceses tentaram construir um Dostoiévski elegante, pomposo, e o Dostoiévski que a gente conheceu no Brasil, no começo, foi esse Dostoiévski muito elegante. Só que com as novas traduções a gente pode conhecer um Dostoiévski que fala, vamos dizer assim, a língua do povo russo, né? Mas o ideal mesmo é que a gente possa um dia, quem sabe, né, ler o Dostoiévski no original. Eu, ao preparar essa fala minha aqui hoje, eu quis colocar o problema do mal em Dostoiévski, porque a gente tem que pensar se existe mesmo um problema do mal em Dostoiévski, né? Porque o tema do mal existe em Dostoiévski. Dostoiévski é um escritor religioso. Mas a gente tem que pensar se o problema do mal existe em Dostoiévski. Porque o que é o problema do mal? Porque o problema do mal é um problema da teodiceia. E o que, afinal, é teodiceia? Teodiceia é o problema da justificação de Deus. E, afinal, o que seria isso? Uma teodiceia, se a gente puder dizer em grandes linhas, seria o seguinte: se Deus existe, Ele é bom, por que, afinal, existe o mal? Por que, afinal, existe o sofrimento? E a gente pergunta, isso existe no Dostoiévski? Essa questão? Se Deus é bom, Ele existe, por que, afinal, existe o mal, existe o sofrimento no mundo? Diretamente, esse problema não existe no Dostoiévski, né? Dostoiévski não é um teólogo, né? A gente pode tentar observar no Dostoiévski a existência não de uma teodiceia, né? Mas o que eu arriscaria dizer é que existe uma antropodiceia, né? Que é a tentativa da justificação do homem. E o que seria isso? Não que Deus, sendo bom e justo e existente, verdadeiro, com a existência do mal, ele precisaria de ser justificado. Não. A antropodiceia seria o seguinte: o homem é bom. Como ele é capaz, então, de fazer o mal? Ou, propriamente, na linguagem de Dostoiévski, o homem é feito à imagem e à semelhança de Deus. Como ele é capaz de perpetrar crueldades, maldades, violências? Esse é um problema fundamental para Dostoiévski.
né? Novamente, eu diria que ele não faz teologia, né? E isso não está explícito diretamente no Dostoiévski. Por que isso não está explícito, né? Porque Dostoiévski não constrói um romance filosófico, né? Não há uma defesa de doutrina em nenhum romance de Dostoiévski, né? Essas questões aparecem na boca de personagens, né? Porque a religiosidade em Dostoiévski, ela não é a defesa de um ponto de vista da ortodoxia, né, do catolicismo ortodoxo, né? Não existe em Dostoiévski. Em primeiro lugar, porque fé para o Dostoiévski é fundamentalmente antinomia. O que seria isso? Seria crer duvidando, né? O personagem, talvez na obra de Dostoiévski, que mais se aproxime do pensamento de Dostoiévski, talvez seja Ivan Karamazov. Talvez. Porque uma coisa que a gente, quando lida com obra literária, a gente tem que pensar sempre, é o seguinte: onde está o pensamento do autor? Normalmente a gente considera que o que o narrador escreve é o pensamento do autor. Mas a gente pode ter surpresas quanto a isso, né? O narrador pode tão somente simbolizar um contrapensamento do autor. E a gente normalmente tem que tomar cuidado quanto a isso. Talvez um personagem simbolize e talvez nenhum personagem. No caso do Dostoiévski, isso é muito complicado. Porque o narrador em Dostoiévski, como eu disse, é um narrador cronista. Ele é só um observador, né? Então ele é um narrador normalmente neutro. Então a gente tem que buscar entender que tipo de pensamento Dostoiévski tem no diálogo entre personagens. Porque o romance de Dostoiévski é um romance que a gente poderia dizer que é um romance trágico. É um perpétuo conflito dos personagens entre si e, fundamentalmente, do personagem consigo mesmo. Essa é uma marca muito grande no romance de Dostoiévski. O personagem constantemente está entrando em diálogo consigo mesmo e entrando em conflito. E a gente percebe, normalmente, onde está o pensamento do Dostoiévski na resposta que um personagem dá a um diálogo. O Dostoiévski é extremamente responsivo. Quando o personagem responde, faz uma objeção, uma colocação, normalmente aí está o pensamento do Dostoiévski. Então, o que eu propus para hoje, como questão do problema do mal, se a gente desse uma olhada de mais perto, o problema do mal em Crime e Castigo. Crime e Castigo, porque talvez seja a obra... Foi uma obra que foi muito utilizada no Brasil nos primórdios do século XX para servir a antropologia criminal, para o direito penal. É uma obra talvez a mais conhecida do Dostoiévski, junto com os irmãos Karamazov. E ele coloca o problema do mal relacionado ao problema do crime, né? O crime para Dostoiévski, fundamentalmente, é o crime do homicídio, né? Do assassinato, né? Fundamentalmente isso. E se a gente for pensar no problema do mal em Crime e Castigo, a gente vai ver que ele está fundamentalmente associado ao problema da liberdade. Esse é um tema caro para Dostoiévski. E Antropodiceia, o problema de se justificar se o homem, mesmo feito à imagem e semelhança de Deus, existe em Crime e Castigo, a gente observa que ela está escrita principalmente na trajetória do Raskolnikov, né? Raskolnikov, feito à imagem e semelhança de Deus, supostamente. Como ele é capaz de matar, não sei se todos conhecem, mas eu já estou adiantando um trecho do livro, como ele é capaz de cometer o assassinato, né? A gente tem que prestar atenção em Crime e Castigo. Isso não acontece em todos os romances de Dostoiévski, né? Mas para o nome dos personagens, né? Por que um personagem chama Raskolnikov, né? Raskol, em russo, significa cisma, separação. E os Raskolnik, no século XVIII, XIX na Rússia, 17, 18, 19,
eram os cismáticos da Igreja Ortodoxa, que divergiam acerca de questões ritualísticas na Igreja Ortodoxa. E essa mentalidade cismática, rebelde, ela para falar de contágio, né, ela contaminou toda a mentalidade apocalíptica e messiânica na Rússia, dos nihilistas, dos revolucionários bolcheviques, da inteligência da Rússia do século XVIII, XIX e XX. Então o Raskolnikov é um rebelde. Ele é um rebelde porque ele viola as leis humanas e violaria as leis de Deus do ponto de vista de Dostoiévski. E o Raskolnikov, antes de cometer o crime, ele quer ser uma pessoa extraordinária. Ele divide as pessoas entre extraordinárias e ordinárias. Uma pessoa extraordinária teria o direito de matar em nome de um bem da humanidade. E o bem que ele faria seria matar uma velha usurária. Uma agiota. E ele achava que ele poderia ser uma pessoa extraordinária como Napoleão. O que está posto aí, antes mesmo do Nietzsche, é o ideal do super-homem. Seja do ponto de vista de um certo individualismo, seja do ponto de vista de um certo coletivismo. Matar para fazer um bem. Ele se outorga essa possibilidade. E ele mata a velha usurária e ele pensa que ele vai se sentir bem, mas ele começa a ter dores de consciência. O papel que vai ter nesse romance fundamental é a prostituta Sônia. Sônia, do ponto de vista da ortodoxia, é uma pecadora, mas é também redentora. Ela que num certo dia, o Raskolnikov vai ao quarto dela, num misto de zombaria, de uma fé subliminar e uma descrença também latente, vai ao quarto dela, não para confessar o crime, mas vai pedir a ela que leia uma passagem do Evangelho de Lázaro, né? Da ressurreição de Lázaro. Aí começa o movimento da confissão de Raskolnikov, que vai demorar muito. O romance não tem a transformação do Raskolnikov, né? Mas tem o movimento dele de confissão à polícia e o começo dele de possibilidade de mudança, né? Porque para o Dostoiévski, mais que o castigo, o mais importante seria a mudança interior, né? Dostoiévski acredita nisso, né? Mais que a pena, né? Ele acredita que a pena purifica, né? E para ele, mais do que tudo, né, uma resposta ao mal seria assumir a responsabilidade. Mas veja, isso não é uma teoria exposta, uma teoria filosófica, alguma coisa colocada num sistema de ideias, né? Isso está colocado numa obra literária, né? E a responsabilidade aí no texto, né, seria uma responsividade também, né? O que eu quero dizer com isso, né? Raskolnikov precisa responder pelo crime, né? E responder no texto é dar uma resposta, é falar, né? Num diálogo, né? E falar num diálogo é confessar seu crime, né? Confessar numa obra literária, né? Ele precisa confessar seu crime, ele precisa falar, né? E isso seria assumir a sua responsabilidade, né? Existe esse duplo aspecto da responsabilidade, né? Responder, né? Assumir o que fez e responder por ele, responder falando, né? O interessante é esse movimento que acontece com Raskolnikov, as transformações que acontecem com ele, porque como que aos poucos ele vai assumindo essa personalidade que decide matar a velha usurária, né? Que na verdade está no interior do tema da Antropodiceia, né? Como que o homem feito à imagem e semelhança de Deus pode matar? Esse é um problema para Dostoiévski. É importante dizer, acima de tudo, que é difícil ler Dostoiévski
sem pensar no contexto da Rússia do século XIX, que ele estava envolvido com a polêmica com os nihilistas russos do século XIX, e ler sem o imaginário da ortodoxia. É muito difícil sem pensar nisso. Normalmente as pessoas fazem uma transposição do Dostoiévski para os dias de hoje, como se ele fosse aplicável, respondesse questões nossas, mas isso é muito difícil. Dostoiévski é um autor que dialoga com o seu tempo. Por exemplo, o tema do duplo aparece em Raskolnikov, mas assim, ele não está fazendo psicopatologia antes do tempo. Para ele é uma questão espiritual. Raskolnikov planeja o assassinato da velha usurária e fica obcecado por uma ideia. Isso se torna uma ideia fixa. Mas ele não está fazendo aí uma antecipação de uma definição de loucura. Para ele ainda é uma questão espiritual. Porque nesse movimento de ficar obcecado pela morte da velha usurária, o eu se desdobra, se fragmenta e aparece um outro eu obcecado. E nesse outro eu obcecado, o mal se encarna. Porque para o Dostoiévski, o mal é um princípio de negatividade. É um princípio de negação. Ele não tem corpo. E ele é parasitário. Ele precisa de um corpo para se encarnar. E ele se encarna nesse eu fragmentado, nesse outro eu que se torna fragmento. A gente não está falando de psicopatologia, não está falando de uma tese filosófica, isso tudo aparece na narrativa, no discurso literário. E isso está muito associado à tradição ortodoxa. Porque para a tradição ortodoxa, o mais íntimo do homem, isso está na primeira carta de Pedro, do Novo Testamento, o mais íntimo do homem, o mais oculto do homem é seu coração. É ali que aparece o que é a essência do homem, é a noção de coração, que existe na ortodoxia. Para a ortodoxia, o que a gente pode tentar traduzir, com muito cuidado, para a noção de Selbst, do si mesmo, do Jung, que é a essência do que a gente pode tentar dizer, definir como essência do homem. Então é difícil a gente tentar ler o Dostoiévski, essas noções de antropodiceia, se o homem, mesmo sendo imagem e semelhança de Deus, pode praticar o mal. É difícil a gente tentar fazer uma transposição sem maiores cuidados para os dias de hoje. Esse problema da responsabilidade criminal, tentar aplicar em criminologia hoje, isso é muito complicado. Não estou dizendo também que Dostoiévski escrevia panfletos, estava tentando, e nem que ele pode ser universalizado, mas a gente deve fazer isso com muito cuidado. E nesse movimento do Raskolnikov, desse desdobramento, a gente tem que tentar definir exatamente onde que o mal aparece. Se é um princípio de negatividade, em que o eu se desdobra, se fragmenta, exatamente em relação à ortodoxia, por exemplo, de que modo, o Dostoiévski é um escritor religioso, de que modo que o mal aparece? Especificamente num ponto, o Raskolnikov rompe os laços com a comunidade. E quando que a gente vê isso? A gente vê na parte em que ele está se dirigindo, que a Sônia recomenda a ele. Isso é um dado interessante da Sônia, porque a Sônia, o nome Sônia representa também Sofia. Sônia também significa Sofia. Então a Sônia, como jovem redentora e pecadora, pode representar também a sabedoria de Cristo. Dostoiévski não escreveu à toa o nome dela como Sônia, como Sofia. Em algumas traduções aparece como Sofia. Ela seria sabedoria evangélica, porque ela é redentora. E ela recomenda a ele, depois que ele confessa o crime, que ele vá a uma delegacia, beije a terra São Petersburgo, vá a uma esquina e diga: eu sou um assassino. Isso é um ritual de purificação para o Raskolnikov. Porque o Raskolnikov, ao cometer o crime, ele rompeu os laços com a terra, e rompeu os laços com a comunidade. E que tipo de comunidade que é essa? É a Sobornost. E o que seria Sobornost? Uma palavra de difícil tradução para o português, e mesmo para as línguas neolatinas.
Sobor em russo é catedral. E Sobornost seria, a gente poderia traduzir por conciliaridade. Mas é uma comunidade espiritual de vivos e mortos, e da qual participaria toda a comunidade de homens. Não é? A gente pode aproximar, a gente pode dizer, fazer uma definição a contrapelo. Seria o seguinte: as igrejas visíveis, históricas, participam da sociedade, mas a sociedade é que participa da igreja, é que pertence à igreja invisível. A Sobornost seria uma igreja invisível, a face invisível da igreja. Participariam todos os mortos ancestrais. Seria uma definição de tradição, do ponto de vista russo. E o Raskolnikov rompe com a tradição. Ele rompe com a tradição porque, especialmente, ele rompeu com o Cristo kenótico. Kenós é esvaziamento. Raskolnikov rompeu com o Cristo kenótico porque, primeiramente, Raskolnikov se encheu de si. O seu projeto é se tornar Napoleão. E o que Cristo fez foi se esvaziar. E Raskolnikov cortou os laços com o pai. Aqui no Dostoiévski não tem nenhuma teologia, mas eu digo que existe, na verdade, uma antropologia, porque e essa antropologia é cristológica, porque, na verdade, ele diz de Cristo, mas não diz de Deus. Essa é uma tradição também ortodoxa, assim, da teologia negativa. De Deus, você só pode falar o que ele não é. Dostoiévski, nesse sentido, é o que a gente pode dizer de apofático, do que não se pode falar. Ele não fala de Deus, só fala aquele que não é. Ele fala apenas daquilo que foi revelado, do Cristo. E nessa tradição de filiação à tradição apofática, Dostoiévski está profundamente ligado a um pensamento cristológico, que o máximo do homem seria Cristo. É o máximo do homem. E é nesse diapasão que se pensa o rompimento de Raskolnikov com a comunidade dos homens. Porque Raskolnikov se fechou em si mesmo. É por isso que eu estou insistindo que na narrativa, o que aparece de religioso em Dostoiévski é sempre ligado à cristologia. Não há uma teologia, não se fala de Deus a não ser de Cristo, a não ser do que é revelado. E o que se fala sobre Cristo está profundamente ligado à teologia ortodoxa. Agora, é bom ressaltar também que Dostoiévski conhece muito bem dos aspectos do crime. Ele frequentava muitos julgamentos dos tribunais russos na época, acompanhava muitas notícias de crime que veiculadas pela imprensa, pelos jornais, pelos diários. Então ele conhecia muito bem a dinâmica do crime. Por exemplo, essa ideia da obsessão do Raskolnikov pelo assassinato da velha usurária, ele põe, inclusive, no Crime e Castigo, que é uma ideia de monomania. Não é? E essa ideia de monomania é tributária do Etienne Skouroff, psiquiatra francês. Ele está atualizado com as ideias da época. Há uma sofisticação no Dostoiévski. Ele não é um religioso fechado ao seu mundo. E é uma semelhança também nesse aspecto do Dostoiévski, do cometimento do crime do Raskolnikov. Desculpa. É o cigarro. Com o Édipo Rei. Porque o Édipo, quando tomado... Édipo Rei. O Édipo, quando se casa com Jocasta e mata Laio, sem saber quem eles eram, ele fura os olhos e é exilado de Tebas.
a Van La Lettre, é como se a gente pensasse assim, o Édipo talvez assumiu sua responsabilidade. Não, isso não é bem isso, né? Mas é como se fosse, né? Se a gente pensasse que o Raskolnikov decidiu se entregar à polícia, confessar e partir para a Sibéria com a Sônia, né? Não é bem isso, né? Mas tem alguma semelhança, porque o destino é trágico, né? Por que o destino é trágico do Raskolnikov, né? Porque quando a gente começa a ler o romance, ele é envolto num clima, né, que a gente tem tentado a ver que foi o meio que contribuiu para o cometimento do crime, né? Tudo leva a crer que ele matará a velha usurária, né? Mas é uma decisão da responsabilidade dele, né? Está nas mãos dele matar ou não a velha usurária, né? Mesmo porque a questão aqui não é surpresa, né? A gente pode falar sobre isso. Logo após que ele mata a velha usurária, a filha dela chega de surpresa sem ele ter planejado, ele não imaginava isso, e ele decide matá-la também, né? Quer dizer, forças cegas do destino aparecem como na tragédia grega, né? Mas há um dado muito importante, né, que foge desse destino trágico, né, que não é como na tragédia grega, né? Há um peso no romance dado aos sonhos do Raskolnikov, né? Antes de cometer o crime, ele sonha com um cavalo, um burro, sendo surrado pelo seu dono, né? Mas aí ele se lembra também que o burro atolou e o cocheiro está batendo nele, porque ele ficou atolado, por causa das várias cargas que o burro pelas várias cargas com que eles tinham carregado o burro, né? Foi por isso que o burro tinha sido atolado, né? E ele se lembra também da vida da Sônia, né? Por que a Sônia era prostituta, né? Ele tinha um pai alcoólatra, tinha que sustentar a casa. Então começa a aparecer para o Dostoiévski aí nesse momento assim da narrativa, né, uma noção de responsabilidade ampliada, né? Porque a gente tende a ver, né, assim, se a gente for ter uma leitura apressada do romance, né, a gente tende logo a ver que parece que todos têm que assumir sua responsabilidade. Isso em parte é verdade para o Dostoiévski. Tem que assumir a sua responsividade e a sua responsabilidade dentro do romance. Mas diante dos sonhos do Dostoiévski, da situação da Sônia, que é a jovem redentora, começa a aparecer no romance uma ideia que só vai ser desenvolvida de maneira mais completa nos Irmãos Karamazov, né? Que é a responsabilidade de todos por todos. Essa ideia começa a ser desenvolvida nos Irmãos Karamazov, no Crime e Castigo. No Idiota, ela não aparece. No Adolescente, ela tem continuidade, mas ela só vai ser plenamente desenvolvida, principalmente com a lenda do Grande Inquisidor. E na culpa atribuída ao assassinato do pai Karamazov, né? O problema do julgamento do pai Karamazov. Então, para esse é um tema fundamental do Dostoiévski. E é aí que se completa a ideia para ele de Sobornost. A ideia de comunhão entre todos os homens, ela só pode ser efetuada se todos assumirem a responsabilidade por todos. E isso inclui os mortos também, os vivos e os mortos. No momento agora eu estou trabalhando nessa ideia de São Petersburgo como imagem de contágio, e eu gostaria de abrir para quem quiser falar alguma coisa, e eu só terminaria dizendo que o problema do mal em Dostoiévski dá o que pensar, porque e o problema do mal também, porque no combate ao mal, o Dostoiévski pensava nisso, né, que ele achava que o sofrimento era um meio de se combater o mal, né? Ele achava que era uma etapa importante, né, porque a face visível do mal é o sofrimento, né?
é a face mais visível do mal, né? Mas ele achava uma etapa importante, porque ele acreditava que o sofrimento queimava o mal, né? Mas não vai aí, porque senão a gente chega no que se chama hoje, não se conhece, que a tradição conhece como satanismo, né? O caminho do mal não é obrigatório, né? Passar pelo sofrimento não é obrigatório, né? Porque se ele for obrigatório, a pessoa pode se perder dentro dele mesmo, né? O caminho do mal, o caminho do sofrimento, ele só é frutífero se houver redenção, né? Se houver aprendizado. E o problema do combate ao mal é que os meios de combatê-lo podem se tornar maléficos, né? Podem eles mesmos serem maus, né? Esse é o problema, né? Então eu termino, porque eu não quero ser enfadonho, não quero falar demais, e gostaria só de convidar a leitura do Dostoiévski. Eu acho também que a leitura do Dostoiévski, começar por Crime e Castigo, é muito pesado, para quem não leu ainda. Começar pelas obras da maturidade é muito complicado, porque a gente não consegue entrar nas grandes questões do Dostoiévski, começando pelos grandes romances da maturidade. As melhores introduções aos problemas do Dostoiévski continua sendo Memórias do Subsolo, mas tem um romance, uma pequena novela, um conto, que é o Bobok. É uma grande introdução ao universo do Dostoiévski. Partir para os grandes romances é uma aventura que a gente deixa, ou para depois de ler esses pequenos romances, ou para depois de fazer uma certa idade. Não é conveniente, não. E Dostoiévski nunca é literatura de distração, né? Nunca é passatempo, né? Não é esse tipo de literatura, né? Ninguém vai a Dostoiévski para passar tempo, né? Ou se for para passar tempo, é um tempo produtivo, é um tempo de aprendizado, né? E o problema do mal, ele é infinito, né? Assim, é infinito porque ele não se refere à eternidade, né? Ele é um problema do mundo. E o mundo é infinito, né? O mal infinito, né? E eu, pessoalmente, acredito em quando não houver a consumação escatológica, né? Essa é a minha crença pessoal. Se vocês quiserem, a gente pode iniciar uma conversa, fica a critério de vocês, da Cristina Amorim, a gente tem uma conversa, né? Eu não gostaria de terminar, sair daqui falando, dando a última palavra. Não, a primeira coisa, essa imagem e semelhança, eu vou repetir porque ele pediu para repetir, tá? Só para deixar registrado. Essa imagem e semelhança no conceito ortodoxo, imagem e semelhança é semelhante na Igreja Católica e na Igreja Ortodoxa, né? Apostólica Romana. A primeira coisa é a seguinte, assim, primeiro que, especificamente, porque o Dostoiévski também tem uma interpretação do que seja a ortodoxia. Então, nele também, a primeira coisa já é muito particular, né? Ele possui uma interpretação da ortodoxia. Então, nele é o seguinte, primeiro, para ele, Deus não é Deus onipotente, né? Então, para ele é o seguinte, a imagem seria a essência do homem. A semelhança seria um convite a existir segundo a imagem. É o desafio do homem existir segundo a imagem. A semelhança seria existir segundo a imagem. Esse é o desafio do homem. Então, não guarda muito semelhança com a Igreja Católica, porque é um conceito quase existencialista. Porque para o homem se assemelhar à sua essência, ele precisa completá-lo na sua existência. É o desafio dele de todo dia. E para o Dostoiévski, invariavelmente, ele vai cometer algum tipo de mal. Então, o desafio dele é existir segundo a sua essência. E existir segundo a essência é ser semelhante à sua imagem. Não, a imagem não significa ser Deus.
Semelhante. É semelhança. Não, ser semelhante à sua imagem. Próprio. É, a imagem que é a imagem de Deus. É uma particularidade dos projetos. É. Criou. Mas existe a possibilidade, porque isso é uma propriedade da teologia ortodoxa, do homem se deificar, né? Se tornar-se Deus. Mas só, qual que é a condição? Qual que é a condição? O homem só pode se deificar ainda tornando-se filho. Né? Ele se deifica, mas nessa deificação ele ainda é filho. Com Cristo. Como Cristo. Né? Porque esse que é o problema. Por exemplo, Raskolnikov, ele queria ser um homem-deus. Super-homem? Um super-homem. Né? Mas ele não queria ser filho. Né? Esse é o problema. Pegou o arquétipo dele. É um arquétipo, mas ele mesmo queria ser Deus, né? Porque existe na ortodoxia essa possibilidade da deificação, mas se deifica sendo filho. Porque tem o problema da obediência. Né? O Raskolnikov obedecia só a si mesmo. É por isso que o Dostoiévski tem uma luta. Esse é o problema do Dostoiévski com o niilismo. Né? E isso só vai aparecer de modo mais completo, não em Crime e Castigo, mas nos Demônios. Né? Nos Demônios é quase um panfleto contra os niilistas. O problema é o seguinte, né? Assim, qual que é o problema assim, que existe nos cursos? Né? Assim, alguns teólogos dizem o seguinte, assim, de uma forma ou de outra, você vai aspirar ao absoluto. Né? O problema é se esse absoluto é transcendente ou imanente. Né? E o problema é o seguinte, que aspirando a esse absoluto, esse transcendente ou imanente, invariavelmente, quando ele é imanente, ele é a si mesmo. Ele é o próprio eu. Né? Então, para alguns teólogos é assim, se você não aspira ao absoluto transcendente, você vai transformar a si mesmo, o seu próprio eu, em absoluto. O seu próprio eu vai se tornar Deus. Né? Algum Deus você vai cultuar. Aliás, isso assim, algum tipo de Deus você cultua. Assim, né? Não, mas é possível. Mas é possível. Mas assim, o bem para Dostoiévski, ele não está definido assim com violação de regras, leis especificamente, não. Para Dostoiévski, não. Né? Ele viu no crime do Raskolnikov um indício do mal. Né? Não, o mal estava em outro lugar. Né? Mas o mal está em outro lugar. Mas assim, para ele o bem está. Aí a gente tá. O bem em Dostoiévski aí já é um outro capítulo. Aí já está um outro capítulo. Não seria exatamente o oposto, não. Não, é outra coisa. Né? Para ele está associada à imortalidade da alma e à defesa da pessoa. Não, as coisas não são assim. Não, para ele é a imortalidade da alma e a defesa da personalidade. Não é assim, não é um fla-flu. Não é assim, né? Não é assim, e o mal para ele não é especificamente o crime. Né? Porque para o Dostoiévski, bem e mal traz uma batalha do coração do homem. Mas o que é o mal não é exatamente a violação da regra, não é bem isso. Né? O mal é a negatividade. Por que não ele fazer nada? Então o tempo todo ele fica com esse conflito. Mas ao mesmo tempo ele quer se transformar numa pessoa extraordinária, né? Assim, ao mesmo tempo. Porque assim, ele sabe que cometia o crime como Napoleão, e esse crime era o bem da humanidade, mas ao mesmo tempo ele não se acha uma pessoa comum. Se ele praticasse o mal, fosse o extremo do mal e não se começasse a ter nenhum conflito de culpa. Uhum. Entendeu? Entendi. Olha só, vamos treinar
Aham. O representou mata mesmo, pratica o crime e em nenhum momento tem conflito com ele mesmo. Mas não seria o Dostoiévski? Não, mas, veja, o livro tem um autor. A gente não pode perder de vista que o Napoleão é sempre colocado como o crime praticado em nome da sociedade. Eu mato o meu inimigo do outro lado do rio. Do lado de cá eu sou o herói. Esse grupo de cá que eu matei ameaçando o grupo de cá. E por que não eu posso também matar a velha? Mas veja, é como se fosse o seguinte: o crime e castigo se passa num determinado universo. E quem cria o Deus desse universo é o Dostoiévski. Então ele decide. Aqui fora, nós não temos esse Deus. Então, assim, se você me pergunta se eu julgo isso, eu não tenho esse poder. Você está entendendo? No universo do Dostoiévski, ele é o mal. Mas tem uma coisa, assim, eu estou entendendo. Porque é o seguinte, mesmo porque... Eu estou falando. Sim. Não, sim, não, e não é só a sociedade, a Europa aceita, né? Exatamente, você tem razão. Agora, tem uma coisa importante nisso, é que é o seguinte, a gente não pode esquecer uma coisa importante do Dostoiévski, que é o seguinte: Dostoiévski, mesmo construindo aquele final, aquele epílogo do Crime e Castigo, né, o epílogo que fala que o Raskolnikov foi para a Sibéria e tudo, assim, não tem nenhum indício de que o Raskolnikov se transformou numa criatura nova. Sabe? Assim, tem um indício, quando fala assim que o Raskolnikov irá se transformar, ele termina o livro dizendo assim: mas isso seria um outro romance. Sabe? Você tem um indício de quê? De que ele confessou, de que ele tem dores de consciência, de que ele, aliás, ele não beija a terra, ele beija as terras de São Petersburgo, como a Sônia disse, mas ele não confessa: eu sou assassino, porque tem um punhado de bêbados em torno dele que ficam zombando dele. Assim, ele confessa, ele vai para a Sibéria, mas a transfiguração, que seria religiosa, ela não existe no romance. Sabe? Então, assim, você tem razão num ponto, dizendo assim, tudo bem, ele condena, é mal do ponto de vista religioso, mas não parece que o Raskolnikov... Mas tem um ponto do Dostoiévski, porque assim, o Dostoiévski, em Humilhados e Ofendidos, ainda ele é um escritor humanitário, mas permanece esse humanitarismo nele no seguinte sentido: nem mesmo a velha usurária merece morrer por causa da agiotagem dela. Sabe? Esse ponto, você está entendendo? Assim, nem os párias merecem morrer. Você está entendendo? Porque eu estou dizendo assim, mudando o foco do Napoleão, assim, mudando o foco assim, de fazer um bem para a sociedade, porque a gente não pode esquecer da experiência do Dostoiévski na Sibéria, do relato das recordações da Casa dos Mortos, quando que ele conviveu com os bandidos, assassinos, todas as espécies de criminosos, porque nem... Não, aí eu tenho que contar essa história. Dostoiévski participava de um grupo de rebeldes, mas que estavam... Essa história nunca foi confirmada. Estavam conspirando contra o czar. Eles foram presos, Dostoiévski foi condenado ao fuzilamento, e na última hora, quando o pelotão já estava montado para atirar, o czar mandou retirar a ordem, e ele foi condenado a trabalhos forçados na Sibéria. Então ele tem essa experiência, escreveu tem um relato do livro que chama Recordações da Casa dos Mortos. Então, assim, ele acha que nenhum pária merece... Não, o julgamento à luz da religião, aí já é aí já é Dostoiévski, né? Aí já é um artifício literário, né? E as próprias ideias do Dostoiévski. Mas está embutido nisso, sabe? Mesmo se ele for Napoleão.
Não, porque é o seguinte, não tem solução fácil. Nenhum romance do Dostoiévski. O que sempre existe, por exemplo, mesmo se for Napoleão, que tem o direito de matar, mas assim, não, mas o que há é o conflito. Dostoiévski não tem solução fácil. O que permanece na obra é o conflito. E o problema do conflito é que ele deixa para o leitor. Ele não deixa para o leitor a solução. O que ele deixa para o leitor é o conflito. É. A família da Sônia, né? A família da Sônia é só para te dizer. Ah, tá. Não, só para dizer uma coisa, porque você me falou da família da Sônia, né? Ó, eu me lembrei da família da Sônia, porque o Dostoiévski pensou, antes de escrever o Crime e Castigo, ele pensou em escrever o romance Os Bêbados, né? Só para. Porque eu lembrei da Sônia, eu pensei nisso. Não, porque o problema no início do romance, né? O Raskolnikov está sem dinheiro. Ele vai estudar e está sem dinheiro. A mãe a mãe do Raskolnikov e a irmã dele é assediada com um casamento, uma proposta de casamento, né? O que renderia muito dinheiro para um dote muito poderoso para a família. Não é isso? Se é que eu me lembro disso, eu não sei se eu me lembro disso. Né? E o Raskolnikov, isso perturba o Raskolnikov. Isso é engraçado, porque isso vai. Porque é por isso que eu disse assim, se não existe uma teoria do meio no cometimento do crime. Porque isso vai sedimentando a revolta do Raskolnikov. Né? Porque o Raskolnikov, sem dinheiro para estudar em São Petersburgo, é obrigado a pegar dinheiro com a agiota, com a usurária. Né? Porque a mãe já não tem dinheiro mais para mandar para o Raskolnikov estudar. Né? Não, isso é uma das obsessões do Dostoiévski, né? Ter um investigador, né? A gente sente na narrativa que a todo momento o Porfírio já sabe, né? A todo momento ele já sabe quem cometeu o crime, né? Mas o Porfírio tem um papel muito importante no desenrolar, porque ele é como se fosse, aí não é o papel do demoníaco, né? Que eu disse lá, que o eu se desdobra e tem a desagregação do eu. O Porfírio, ele tem o papel do alter ego do Raskolnikov, e a função dele é fazer com que ele confessasse. Mas é impressionante, o Porfírio é fantasmagórico. Não parece que o Porfírio existe de carne e osso. Ele existe, mas eu estou dizendo assim, o papel dele é misterioso da narrativa. Porque a função dele na narrativa é só ajudar o Raskolnikov a confessar. E ele é tão somente uma força policial. Garcia, o Raskolnikov nem confessa a ele. Ele nem encontra o Porfírio. Ele é só um mediador. Não, mas assim, é daquele jogo que o Dostoiévski faz, do diálogo. Por exemplo, o Raskolnikov, para chegar à confissão, ele medita consigo mesmo, mas precisa sempre do interlocutor. Porque o papel do Porfírio não é ele, Porfírio, descobrir a verdade. O papel do Porfírio é fazer com que o Raskolnikov diga a verdade. Não é, o Porfírio parece que já sabe, mas o papel do Porfírio não é fazer com que o Raskolnikov conte para ele. O papel do Porfírio é uma mediação para fazer com que o Raskolnikov se dirija à delegacia. Não é para que o Porfírio saiba da verdade. A todo momento parece isso, o Porfírio já sabe. É um anjo. Ele, assim, o Dostoiévski já pega o personagem já no processo de isolamento, né? Mas assim, no Crime e Castigo já tem o início do processo, né? Ele vai se isolando,
né? No Memória do Subsolo, já tem ele no subsolo. É porque é o seguinte, tem uma coisa no russo, que a palavra para subsolo é a mesma que para substrato, sabe? E na filosofia russa, eles utilizam a mesma palavra para subsolo e substrato, né? Então, assim, para o Dostoiévski, a noção de subsolo é fundamental, porque é o seguinte, o subsolo para ele seria propriamente a condição essencial do ser humano. Então, assim, tem um aspecto sociológico, mas tem um aspecto também, vamos dizer assim, ontológico. Porque, assim, é a essência do ser humano, é o seu substrato. E quais são os personagens fundamentais do Dostoiévski? O santo, o louco, o criminoso. Mas isso não é só sociologicamente. Isso é a essência do ser humano. Porque, para ele, a fantasia homicida, que aqui no Brasil foi desenvolvida literariamente pelo Nelson Rodrigues, a fantasia homicida é um estado fundamental do ser humano. Então, por exemplo, quando você diz assim, antes ele se isolou, então antes ele fantasiava. Esse é um estado, é como se fosse assim, o estado de perturbação psíquica é o estado normal do ser humano. E aí, não necessariamente para cometer crime, para a santidade também. Porque o Dostoiévski tem uma coisa, ele era um epilético. E ele acreditava que nas crises de epilepsia ele tinha contatos com Deus. Era uma experiência mística. Então, o estado de perturbação eram estados, porque aí vem a tradição ortodoxa, que é o coração, não é o intelecto, nem o inconsciente, é o coração. O coração é o subsolo. É ali que o ser humano vai encontrar, ali que habita o bem e o mal. É no subsolo. É ali que ele vai encontrar com o demoníaco ou com o divino. O problema da literatura do Dostoiévski é que a gente, e esse é um problema, que a gente acha assim, é uma literatura feita para pessoas em estado de exceção. Não, ele acha que é assim que são as pessoas. Assim, pessoas, aquela literatura de personagens fantasmagóricos, mas ele está lendo a pessoa a partir do seu coração, do seu subsolo. A pena purifica seria o seguinte, não é a coação exterior, porque a pena é uma oportunidade para o indivíduo, no caso o criminoso, estar consigo mesmo. É para ele sentir mais dores de consciência. É o castigo. O castigo não é, para ele o que é mais importante não é a coação física. Para ele é o momento da solidão, para ficar consigo mesmo. Porque o Dostoiévski, ele tem essa aposta, né? O sujeito vai ser capaz de sentir dores de consciência. É a aposta dele. Então, boa pergunta, eu gostei, é interessante. Aí nós podemos conversar, tomando um café e fumando cigarro. Né? O Mischke tem um problema, né? Porque é o seguinte, ele tenta amar a Aglaia e não consegue. Porque o amor que ele tem é um amor piedade. Né? Todo o amor do Mischke é um amor piedade. Ele não consegue amar de modo sensual. Né? Ele não consegue estabelecer nenhuma relação. Então, assim, o projeto dele é fracassado. Mas minha aposta com o Idiota é que é o seguinte, ele não consegue construir um personagem perfeitamente belo. Porque o Dostoiévski ali está pensando ainda no Schiller. Sabe? O projeto dele é schilleriano. Mas ele quer construir um romance realista. Sabe? Então, assim, a conclusão dele é quase que metanarrativa. Sabe? Não é possível construir um personagem romântico. Porque a própria realidade pede outra coisa.
Quando você ama alguém, o amor perde sensualidade. Então, para ele, o Dostoiévski era muito pessimista com relação à união conjugal. Muito pessimista. Para ele, o único amor possível é o amor de Sônia. Que não é um amor erótico, sensual e nem um amor piedade. É um amor kenótico. Então, para mim, a solução está em Sônia. Está em Sônia, no Alyosha, Zosma, que não é um amor sensual, que não é um amor piedade, porque piedade é devoção, então tem amor de si também. No amor sensual tem entrega, mas tem amor de si também, só no amor kenótico, que aí também depende da graça. Então ele era um autor pessimista. Tem o quê? Desculpa. Não tem o Super-Homem do Nietzsche. Eu estou dizendo assim que o Raskolnikov é uma antecipação. É só uma alusão. Nietzsche não. Nietzsche leu o Dostoiévski. Não, eu estou dizendo que é o seguinte, é uma antecipação do Super-Homem, não tem Nietzsche lá. Quando ele faz a teoria das pessoas extraordinárias e ordinárias. Que aí é uma crença de que há os ressentidos e as pessoas valorosas. Divide a humanidade em duas classes. Os fracos e os fortes. Porque hoje tem outras concepções de niilismo, né? Mas assim, o niilismo mesmo, assim, porque o niilismo nasceu até como tática terrorista, né? Nessa época na Rússia, né? As táticas terroristas como método de revolucionário, método de ação, nasceram na Rússia com o atentado ao czar, né? Elas nasceram na Rússia, no final do século XIX. Os russos, de balançar o mundo, os russos inventaram quase tudo. Tudo. Tudo tem notícia na Rússia. Mas a vodka é polonesa. A filosofia está na Alemanha, a ação está na Rússia e no Brasil está a festa. O Nelson Rodrigues que tem uma frase, né, que diz que o brasileiro é um feriado.